Esse é um assunto que a gente adora debater e o nosso Nabuco aqui já veio. Você também é uma pessoa muito presente na rede social, né, Mônica? Então é legal a gente passar para a nossa audiência para abrir a cabeça. Principalmente porque a gente está numa relação dopaminérgica com um vício terrível. Não sei vocês, mas aqui o Guerés já está mandando um WhatsApp, o Morgadão já está fechando uma conta no Pix, o Alba comprando fralda e o Gani prestando atenção. Mas o tempo inteiro a gente tem a distração. Você sente isso, esse vício? Dizem que são as micro-ocupações, né? Você não fica mais brisando, como diz o meu filho. Você está sempre, você não tem o que fazer, você abre o celular e fica ali no scroll infinito, né? Eu acho, Dani, assim, eu reflito muito sobre isso, eu falo muito sobre isso, tanto no meu livro quanto nas minhas palestras. Eu acho, doutor, me corrija se estiver errada, que a gente, essa necessidade de validação que a gente encontra nas redes sociais, essa mania de comparação que a gente encontra nas redes sociais, esse nosso desejo de ser apreciado, né, que foi elevado à enésima potência com as redes sociais, ele sempre existiu. É humano, né? Lá desde os tempos das cavernas. Comparação. Era inclusive. Aprovação. A aprovação do outro. O outro sempre foi o nosso espelho, o nosso eco. E eu acho que, inclusive, foi até uma questão de sobrevivência lá atrás. Porque você tinha que ser apreciado, né, pelo seu grupo até para ganhar a proteção dele. A grande questão hoje é a escala. Né? É a escala disso. Então, antigamente você tinha ali o seu grupo, a sua comunidade, a sua vizinhança, a sua família, seus amigos, e hoje você tem ali o céu é o limite, né? Você tem ali milhares e milhões de seguidores e de pessoas, e me parece que o cérebro talvez não tenha evoluído para absorver esse tanto de necessidade de dopamina e de validação que a gente tem. Talvez o tempo da tecnologia tenha sido mais veloz do que o tempo da evolução. Então, acho que hoje a gente lida com os malefícios da escala dessa necessidade de validação e de aprovação. E eu vivo isso na tempo inteiro. Todos os dias. Imagina, cada conteúdo que eu subo. Tem até um termo, né, que é o cérebro apodrecendo, né? Tem isso, né, doutor? Tem. O que acontece, na verdade, é que nós temos, ao longo do dia a dia, uma série de atividades que fazemos e cada uma vai recrutar uma determinada área do cérebro. Na medida em que você começa a utilizar as telas de uma forma quase que ininterrupta, isso começa a criar uma sobrecarga tão grande que faz com que muitas funções comecem, então, a se deteriorar. Daí a expressão do cérebro empobrecido. Então, o que acontece? Hoje, a gente não tem mais a perspectiva de parar para refletir. Por exemplo, você está em algum lugar, numa fila. Foi engraçado, peguei hoje o elevador para o meu consultório, várias pessoas apertaram ali, segundo andar, terceiro, e todo mundo pega o telefone, quer dizer, na hora. Não vai dar ali 2 ou 3 segundos. Então, isso virou, na verdade, um hábito muito negativo que roubou da população hoje a perspectiva de você pensar em você mesmo. É como se você estivesse, então, num Big Brother contínuo. E isso, obviamente, vai criar um desgaste cerebral muito grande. Tem o Albeta, Dilema das Redes, você já deve ter assistido alguma vez, né? A turma também, Dilema das Redes, que a turma mostra, né, os engenheiros do Google, Facebook, como eles usaram a notificação para deixar a gente viciadão. Sim. Né? Você também tá viciadão no celular, você produz muito conteúdo, cara. 3 vídeos por dia no YouTube, tem que postar e por aí vai. Agora vai para 5 vídeos, agora com filho. Com filho. Sem clima em casa nenhum. Então, e quem trabalha, o Zuzu ele puxou bem, quem trabalha, porque, por exemplo, a gente tá aqui, todos nós, né, que a gente fica fazendo conteúdo. Aí faz conteúdo pro YouTube, faz conteúdo pro Instagram. Aí você tem que mandar aquela notinha pro trabalho. Aí você já entra no aplicativo. Você tem meio que já uma rota, né? Quando você pega o celular, você entra no Mercado Livre pra ver onde tá a sua compra. Aí você entra no banco pra ver se caiu aquele dinheiro. Não tem fim, então, não tem fim. E aí quando acaba, aí você entra no YouTube Studio pra ver como é que estão as métricas do seu vídeo. Aí você vê qual vídeo vai lançar, vai pro Instagram. E aí aí depois você volta tudo de novo pra ver como... Quem trabalha com isso sofre mais do que o usuário que não trabalha com o celular? Isso é muito interessante porque existem alguns exames de ressonância magnética onde eles avaliam o cérebro em funcionamento no momento em que você está usando as telas. E é muito curioso, porque certas regiões específicas, elas são mais chamadas, que é o pré-frontal e o núcleo accumbens, que são regiões ligadas a esse reforçamento. Então, o que acontece? Na medida em que você vai engatando uma coisa na outra, isso pode, muitas vezes, evoluir no sentido de que as outras habilidades que você precisaria ter, por exemplo, como criatividade, como raciocínio indutivo, lógico, ela começa a decrescer.
acontecer. O nosso cérebro, na verdade, ele não tem muito a noção do que é bom ou ruim. Ele vai tentar fazer com que você se torne bom naquilo que você está fazendo, no caso, utilizando as telas. Então, especificamente o que você me pergunta, você trabalha com telas, legal. Então, até dá para entender que existe uma lógica por detrás e você até pode fazer algumas coisas para se proteger, depois eu te explico. Mas o que acontece é que, no fundo, o que você está descrevendo não é só um privilégio seu. Todo mundo hoje faz isso o tempo todo. Dados de janeiro mostram que o Brasil é o segundo país no mundo que mais gasta tempo em frente às telas. São mais de 10 horas e 15 minutos. Isso dá mais de 5 meses ao longo do ano, deslizando o dedo sobre a tela. 10 horas por dia? 10 horas e 18 minutos por dia. 58% do tempo acordado você está usando uma tela. Então, obviamente, não é uma questão aqui de nós demonizarmos. Isso é muito ruim, joga pela janela. Não, vamos absorver e vamos utilizar o que a tecnologia tem de melhor. Mas como a nossa convidada aqui já trouxe, o problema não é a forma como você está utilizando, mas sim a intensidade. A falta de interrupção, isso começa a ficar muito negativo. Seria o mesmo que você começasse a beber água o dia todo. Você vai ter problemas também de desequilíbrio eletrolítico. E por aí vai. Perfeito. Tá? A Mônica tem um livro, que é A Vida que Não Postamos. Eu acho que é legal você dividir porque é tão importante. Você é profissional nessa área. Você tem a maestria em saber produzir o conteúdo. Mas você tem uma equipe. Você tem uma dinâmica, você tem uma pré-produção, você tem uma pauta a ser seguida. E quem está na rede social e não entende esse jogo, né, que é tão profissional que você faz, às vezes fica escravo do conteúdo, né, de receber. É o algoritmo que está mandando na rede social. Quando que você descobriu isso? Como que as pessoas devem postar de uma melhor forma para ter o on e o off que você fala no seu livro? Eu acho, Dani, que a gente hoje vive, né, tomando o gancho aí até pelo título do meu livro para responder a sua pergunta, a vida que não postamos. A gente vive, e isso é indiscutível, num mundo que é totalmente atravessado por imagem, é totalmente mediado por imagem. A imagem hoje, seja qual for a sua profissão, porque basicamente todas as profissões, é quase uma questão de sobrevivência, usam as redes sociais para dar visibilidade, né, ao seu produto, ao seu serviço, ao seu negócio. Mas eu acho que esse mundo mediado por imagem, a imagem é interessante, né, porque a imagem ela pode ser manipulada. E eu acho que aí é que a gente começa a ter os problemas. Porque a gente é manipulado, o Social Dilemma falou isso, né, o documentário que você falou, mas a gente também manipula o tempo inteiro a maneira com que a gente quer ser visto. É fácil, a imagem nos dá essa licença poética. E a imagem, ela tem um impacto imediato. Assim, você não precisa de grandes reflexões para ela ser entendida, né? Mas eu acho que tem muita coisa que escapa à imagem. E quando as coisas escapam à imagem, você precisa resgatar as palavras para ter uma profundidade que o nosso intelecto e a gente como ser humano precisa, né? Então eu acho que a ideia do livro é ela falar um pouco, e é uma coisa que a gente posta menos nas redes sociais, e justamente a gente posta menos porque é menos sexy, esse lado B, né? Ele é menos sexy e ele não é tão viralizável, ele não é tão interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que é o lado que mais importa, é o lado que dá mais significado para a vida, que é o que a gente não fala, que é a sombra que a gente não mostra, que é a vulnerabilidade que a gente tem vergonha de colocar no mundo, que é muitas vezes até a humanidade que a gente normalizou não mostrar nesse mundo de ideais tão perfeitos das redes sociais. Então eu acho tão importante para a gente se proteger, para a gente filtrar um pouco, para a gente não ser tragado por esse universo, é a gente dar vazão a esse lado B, a gente abrir essa caixa de Pandora. E meu livro é um bom convite a fazer isso. Onde é que compra seu livro? Na Amazon. Amazon. Vou mostrar ele aqui, ó. Aqui o livro dela. Daqui, deixa eu te mostrar para essa câmera aqui, ó. A Vida que Não Postamos, da Mônica Salgado, que manja tudo desse assunto. É um lembrete para você assumir, só para variar, a sua pior versão. Porque a nossa melhor versão todo dia é exaustivo e é impossível. Então eu falo que é um anti-manual de autoajuda. Quero ler. Agora, posso falar uma coisa? Tem um amigo meu que é advogado e ele falou o seguinte, que ele procurou uma agência de marketing, certo, sabe, aquelas bem famosas, né? Falou assim, é o seguinte, na rede social, você para vender mais, né, vender do seu lado, você precisa ser um personagem. Então existe dois estilos para se pensar. Um cara fala que você tem que não ser você mesmo na rede social, sem criar uma persona, e a gente vê pra caramba, Gueré. Os caras que vendem, arrasta pra cima e o caramba. Não só esse, não cria nenhum personagem, ele vira um produto. Isso. O fake it to make it. Finja ser até ser, né? E a outra é você ser
autêntico, como a Mônica Salgado, que posta as verdades dela, que viraliza. Qual é a melhor vertente, doutor, para sua cabeça? Então, essa acho que é uma pergunta que transcende um pouco o que nós estamos falando, se isso impacta negativamente ou não. O grande ponto é que nós deixamos de ser, à medida do tempo, que à medida que o tempo passou, o que nós efetivamente somos, não é? Então, é como se essa realidade paralela, ela criasse, no fundo, o que a gente vai chamar de uma personalidade eletrônica, de um lado B virtual, que todos nós sabemos que o que está sendo postado lá não é verdadeiro, mas mesmo assim isso tem o poder de nos impactar. Então, eu acho que o grande ponto, no fundo, de novo, não é como eu estou fazendo essa utilização, mas o que eu quero evitar, o que eu quero deixar de mostrar, ou o que para mim é importante, não é? Muitas vezes eu tenho material para postar que eu acho que é interessante e eu acho que de repente não estou a fim de fazer isso, porque quem manda sou eu na minha vida, não é o outro. Não é? Então, a agência muitas vezes fala, mas vamos postar mais vezes. Eu não estou a fim de postar essa isso aí. Você precisa produzir mais. Mas você acha, doutor, que a turma gosta de ser meio que enganada, assim? Porque fica a turma postando, rendendo bloco, fazendo cara feliz. E diferentemente de outras pessoas que só postam conteúdos já produzidos, essas pessoas que ficam mostrando o dia a dia, olha o meu café da manhã, que alegria. Nossa, vou tomar um café. Uma mão. Café delicioso. Obrigado, Deus. Café com Deus Pai. Que alegria. Gratiluz e tudo mais. Você acha que a turma gosta mais de ver isso, essa falsidade, do que pessoas que às vezes têm mais talento, produzem um conteúdo bacana, só posta, mas não fica fazendo essa rendição de bloco o dia inteiro, fake pra caramba? Eu acho que no fundo é um efeito manada. As pessoas nem pensam mais. Sim. Elas sabem que é importante tirar uma foto do prato de macarrão e... Então veja, né? Eu até posto, tenho algumas coisas, mas é tudo exclusivamente profissional. Você não vai achar nada da minha vida. Sabe por quê? Porque a minha vida não interessa para ninguém, a não ser para mim mesmo. Então, a sua profissão também pede isso, né, doutor? Essa descrição. Eu acho que... Nem sei, Mônica, nem sei. Eu acho que algumas... Eu vejo colegas que muitas vezes misturam e começam a colocar a vida pessoal, então... Mas é estilo, doutor. Eu adoraria ver você de sunga, sua intimidade. Não, até adoro. Lógico, doutor, a gente quer humanizar o ídolo. Dançando no TikTok. Sabe o que é humanizar, né? Mas sabe que eu queria colocar duas coisinhas que as redes sociais acho que trouxeram pra gente, que são dois pilares importantes dessa nossa existência online. Primeiro, a espetacularização de todas as coisas. Boa. Tudo virou um espetáculo. O café da manhã virou um espetáculo. Se você faz uma caridade, se você não mostrou, você fez ou você não fez, né? Fica a dúvida. Cobra, né? Você precisa, não tá na rede social, é quase como se não tivesse acontecido. E tudo virou branding, tudo virou marca pessoal, né? Então tudo hoje em dia você faz pensando na repercussão que isso vai ter na sua marca pessoal, na sua marca online. Então isso acaba confundindo um pouco as nosso propósito real, oficial. E a polêmica engaja, né? Polêmica engaja, discurso extremo engaja, discurso emocional engaja, o algoritmo gosta. Um abraço pro Felca. Pessoal, e aí, o senhor ia falar, doutor? Não, eu ia falar que esse processo, na verdade, ele passa a linha do que seria razoável. Quando a gente começa a observar essas postagens, inclusive de colegas que eu tenho, de profissionais, e eu penso assim, mas não tem vergonha alheia de postar isso? Mas, meu Deus, como é que a gente pensa muito. Aparece. Isso é antiprodutivo. Então, a sensação que eu tenho para essas pessoas é que a hora que eu abro a minha rede social e eu vejo aquela figura, eu falo, ai meu Deus, de novo ele não. Então, você tem o efeito contrário. Então, falta um pouquinho de sensibilidade para você analisar qual é a mão ideal, qual é a dosagem ideal, senão você se torna chato. Exatamente. E já está começando a atrapalhar a vida dos outros. No trânsito, a pessoa está no celular direto. Na academia, você vai fazer exercício, tem alguém ali, né, naquele intervalo entre um exercício e outro, fica lá 3 minutos. E como a gente pode dar um toque aí para você, Mônica, de uma maneira elegante, de que a rede social... A sua rede social está atrapalhando o meu dia a dia. Eu passo muito por isso na academia do clube. As pessoas ouvindo em som alto, é isso? Hã? As pessoas não. Fica lá. Tá no celular ao invés de... Ocupando o aparelho. Como é que você... Qual é a etiqueta pra você falar, sai dessa porcaria? Insuportável. Como é que você dá um murro em alguém sem dar um murro? Eu tenho tantas coisas que me irritam na academia, a dimensão, o celular. Mas eu acho que não tem outra maneira do que você falar, com licença, podemos dividir o aparelho? Aí a pessoa, não. Tá, não falta uma
aqui. Daí a pessoa meio que se sente impelida a tomar uma atitude. Ou você tente dormir no avião com as pessoas à tua volta ouvindo também. Insuportável. Pior do que criança meu marido chorando, faz né? isso, gente. Eu fico tão brava com ele, porque é isso. As pessoas... A internet desensibilizou um pouco a pessoa. Você falou da falta de sensibilidade. Desensibilizou. Muito. Você tá muito no piloto automático. Então, quando você tá ali imerso num conteúdo, você desliga, né, do mundo exterior. E só que tá todo mundo ouvindo. Que desagradável. Não façam isso. As pessoas não conseguem mais socializar, de certa forma. Então, até a máxima que a gente tinha, pô, a minha liberdade termina onde começa a sua e vice-versa. Hoje em dia, a galera não tá nem mais aí. Tá ali no celular, nem sabe quem tá ao redor e vai. Mas eu acho que não é só culpa da pessoa. Eu acho que o algoritmo, o vício do celular, ele te leva à distração para você. Se você entrar para ver uma mensagem no WhatsApp, cara, você vai para um mundo que você mergulha e é muito difícil de sair, né? Tem uma parte que eu acho que tem da psicologia humana, né, doutor? Um dos primeiros fundadores de uma rede social, se não me engano, acho que é o Facebook, não me recordo agora, quando ele lança essa rede social, ele diz o seguinte, abre aspas, né? Nós exploramos uma vulnerabilidade humana para fazer com que as pessoas ficassem conectadas. Fecha aspas. Aí ele continua, somente Deus saberá o que este uso fará com o cérebro das pessoas. Cara. Então eles têm noção clara. Sim, foi pensado. Esse trabalho foi pensado. Nós estamos falando na dopamina, né? Na dopamina, mas isso são 20 anos que a gente está conversando e as situações como um todo, elas pioram. Agora, esse caso desse formador de opinião que revelou aí uma história. Então, o que a gente tem? Nós temos hoje a própria polícia cuidando desses estupros virtuais, tem sido coisas horrorosas. Então, isso que a gente está falando aqui, então tá bom, o indivíduo está lá utilizando, ele ficou demais, mas isso não é nada perto do horror. Eu diria que está havendo hoje o que a gente chama da morte da infância. Não existe mais aquela vida que nós vivíamos, exatamente por conta dessa condição de você tornar tudo um espetáculo, uma coisa maravilhosa. E o grande ponto é que você vê crianças já entrando nesse mesmo caminho. E quem deu esses telefones às crianças? Os pais. Perfeito. Agora, doutor, uma questão que me aflige um pouco. Essas inovações tecnológicas, essas revoluções, né, e tem várias ao longo da história, elas assustam porque a gente lida com o desconhecido. Isso causa insegurança e temor. Mas, ao longo da história, a humanidade sempre não enfrentou esse tipo de revolução e sobreviveu? Sempre foi assim com a prensa de Gutenberg, foi assim com a televisão, foi assim com o telefone. A diferença é que quando você pega o telefone, a prensa ou a televisão, ela é exatamente a mesma a que você usou ontem. Hoje, a programação do seu telefone celular, ele é modificada a cada 24 horas, exatamente para te fazer ficar mais engajado. Então, como a gente costuma falar, isto não é justo, porque eles sabem exatamente qual é o dano que está criando e qual é o grande ponto que nós estamos fazendo aqui. Dá para a população civil pagar o preço dessa inconsequência e dessa irresponsabilidade. Então, quando alguém vai fazer alguma coisa? É muito difícil, realmente, acho que é a maior discussão desse momento. Doutor, é o seguinte, a gente já é viciado, vamos partir desse lugar. Como que a gente faz, o que dá para ser feito em relação a esse vício com o celular? Por exemplo, antes de dormir, né? Muita gente fala que faz muito mal para a cabeça, pelo menos 1 hora antes de desligar o celular. O que você acha dessas posições ou situações que precisa ser feito? Eu acho que o grande ponto, a gente não vai conseguir se livrar das tecnologias. Não é? Então, talvez eu falando aqui, você pense, então ele está falando de um jeito como se ele conseguisse lidar. Não, eu sofro o tempo todo. Perfeito. Eu também recebo puxões de orelha, olha, você está exagerando. Então, ok, então o que a gente procura fazer? A gente pode usar o telefone, mas que a gente estabeleça dentro do possível momentos de intervalo. Por exemplo, ao sentar à mesa para você ter alguma determinada refeição, antes de dormir, pelo menos meia hora antes, você não vai mais usar o telefone. Não deixar esse telefone na mesa lateral, porque o que acontece? Quando você deixa esse telefone, mas é meu despertador, né? Bom, é seu despertador, mas na medida em que ele vibra, que ele emite luz, faz com que seu sono fique entrecortado. Seu sono ficou entrecortado, primeira coisa, o hormônio do crescimento não vai ser liberado. 2, suas memórias não vão ser guardadas de uma forma significativa. E mais, né? A faxina do seu cérebro não vai acontecer. Então, o que a gente entende é que vamos tentar preservar momentos de intervalo. O famoso detox que a gente ouve
falar. Boa. Então, por exemplo, vou caminhar, vou tentar deixar o telefone lá. Muitas vezes eu levo porque eu vou respondendo um monte de mensagem, mas às vezes também não levo. Então, é esse papel de você se desafiar para que você, antes de mais nada, né, e para concluir, você seja um bom modelo a ser copiado. Porque o que a gente vê são os pais controlando os filhos, só que eles são os primeiros a pegar o telefone. E a dosagem para as crianças, né? Que existe uma dosagem vai ser pai certa. agora. Exige uma dosagem certa, porque às vezes aquilo lá, eu entendo, né? Às vezes a gente está no restaurante aí coloca uma tela para a criança ficar mais tranquila. Não faça isso. E aí, não pode. Não tá faça vendo? isso. Viu, Zuzu? Não faça isso. Vamos lá. Não faça isso. Não faça isso. Até os 2 anos de idade, 0 tela. Ah, mas ele só vai... 0 tela. Mas TV pode. 1 hora no máximo. Uma galinha pintadinha, uma coisa. Então, uma galinha pintadinha. Posso contar um caso mais Por favor, cabeludo? a gente adora. Uma paciente minha chegou para mim e falou: Cristiano, dá uma olhada no telefone aqui da minha filha. Não, o que tem no telefone da sua filha? Ah, ela tem 7 aninhos, a fulana. Ah, 7. E o que tem? O que você está me mostrando? Ah, tem um monte de imagem erótica aqui no telefone. Mas como assim? Mas você deu o telefone de alguém? Não, eu comprei para ela aí um telefone X e tá bom. Como é que aquelas imagens foram parar lá? Na hora do intervalo, a filha levava o telefone de 7 anos para a escola e a tia lá escreveu no quadro negro o nome de uma música para que elas procurassem para cantar juntas. A música era A Dança do Pintinho. Putz, Deus. Aí o algoritmo foi para outro lugar. Foi para Dança do Pintinho. Então, deu search lá. Então, virou um horror. Então, o que acontece, né? Então, voltando à pergunta. Antes dos 2 anos, 0 de telas. Tem um francês chamado Michel Demulger, que ele publica um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais. Vale a pena ser lido. Então, ele mostra lá numa pesquisa que uma criança entre 0 e 2 anos que fica apenas, aspas, 50 minutinhos por dia no telefone celular, ao final dos 2 anos, ela terá deixado de escutar 850 mil palavras. Cacetola. Porque ela está o quê? Ela está olhando lá. Sim. Então, quanto mais tela aos 2 anos de idade, pior o desenvolvimento da linguagem aos 3. Quanto mais telas aos 3, pior a capacidade de resolução de problemas aos 4. Então, qual é a dica? Se você puder retardar isso, pelo menos até o finalzinho da primeira infância, 5, 6 aninhos, vamos tentar criar um espaço. 8. Porque, olha, 8, né? Tem a Sociedade Canadense, por exemplo, de Pediatria. Vamos falar que antes dos 8 anos você não deveria dar um telefone celular para uma criança. Ah, mas ela vai se tornar mais capacitada. Onde ela vai se tornar mais capacitada? Não existem comprovações científicas que aquele tipo de atividade vai desenvolver melhor seu cérebro. Mas ao mesmo tempo, na escola hoje, né, no nosso tempo que era só quadro negro e escrita à mão, hoje em dia é tudo feito digitalmente, né? Assim, não existe quase mais corretor caderno. ortográfico. Não existe mais caderno, é só laptop, é só tablet. Então também tem esses dois lados, né? A própria escola, de alguma forma, também. Tudo bem que meu filho já é adolescente, é maior. Mas a própria escola também usa a tela como um meio de... uma ferramenta. Como ferramenta. É uma ferramenta. E o chat? E a inteligência artificial? É, impressionante. A gente pode utilizar de uma forma, enfim, eu tenho experiências muito interessantes para contar, mas eu tenho uma vida que eu já vivi, é mais ou menos assim, eu até posso ter uma máquina calculadora, mas eu tenho que aprender a saber como é que eu faço a soma, a divisão. Eles não, eles estão pulando isso. Etapa, né? Olha, posso fazer um convite da Mônica Salgado? Aliás, o papo aqui muito elegante, esclarecedor, né, de vocês. Aliás, o doutor, tô louco, o doutor não é a cara do Roberto Justo. Ele tem a voz do Roberto Justo, ele tem a elegância do Roberto Justo. É impressionante. Ele tem o cabelo, Você canta também, não? Não, e a conta bancária. Que bom. E ele é educado porque ele não reclama da nossa água. O Justus veio aqui, ele falou que a água era podre. Puta água podre. Ele não falou que era podre, ele falou que era nojenta. É nojenta. Bom. Ele só toma pior perreira. é que eu tô com ele nessa. Deixa eu fazer um convite com a Mônica aqui. Vai ter... Você que tá cansado, Morgadão. Certo. Travado das crises, dos impostos aí, dessas promessas vazias. Você sente que quem trabalha, empreende, tá agora contra a maré. Você não sabe que vai ter um fórum aqui. Teremos um fórum da Jovem Pan para você construir uma nova rota. Vai ser no dia 11 de setembro, em São Paulo. Vai sediar a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade,
que é organizado, Mônica, pelo IFL São Paulo. O que é esse encontro? Conta pra gente. Você vai participar também ou não? Eu vou participar. Inclusive, eu já participei pelo Brasil inteiro de vários encontros do IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes. É um grupo de empresários, de pensadores do Brasil, que propõem soluções mais voltadas para a economia liberal. E é sempre um prazer estar ao palco, gente, ao lado de notáveis. Tanto olha a turma que vai. Você fala lá, eu não sei desse especificamente, mas tem sempre Mota, né? Roberto Mota, o Marcília tá sempre lá, o Marcel Van Hatten tá sempre lá. Eu subo naquele palco tremendo, falando o que eu tô fazendo aqui, Senhor. Mas é sempre um encontro muito, muito produtivo, muito rico. Tô feliz de estar, acho que pela 5ª vez com eles, agora em São Paulo. Muito legal. É o fórumsp.org, tem um QR Code na tela. E aí, ó, vou te dar a informação, no dia 11 de setembro, no Vibra São Paulo, vai começar essa nova rota para você empreender, né? Tem ingresso agora. Acesse fórumsp.org e você vai ter a presença da nossa talentosíssima Mônica Salgado, que é referência, obviamente, no conteúdo e no pensamento para a liberdade. Muito legal aí, uma iniciativa também que a Jovem Pan vai estar junto, então convido a nossa audiência. E por falar nisso, queria agradecer de novo a presença de vocês. Boa. Encontro Obrigado. De notáveis. Muito bom. Se você tem um filho, se você é o beta... Alba, prestou atenção? Você prestou atenção? Até os 8, hein? Que até, 2 anos você não coloca nada na de tela. Minecraft, nada de joguinho. Pra criança ficar aparecendo depois o Haja Sammy. entretenimento, pra entreter. Mônica Salgado, a gente vai dar um Instagram que ela usa com uma forma muito competente, como eu disse aqui, e o nosso @Cristiano Nabuco, que é o nosso doutor que sabe tudo da capacidade do cérebro humano. Obrigado, doutor. Obrigado, Mônica. Obrigada, Mônica. E a gente vai fazer um break.